Bom dia pessoal. Shalom. Que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor possa estar nos ajudando a, a nossas vidas, a estarmos juntos, não é? Aqui unidos para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas e também outras pessoas que estão ao nosso redor. Vamos aqui para mais uma jornada, né? Aí do capítulo 41 ao capítulo 45, tá bom? Hoje eu estou vamos dizer, em um cenário diferente, né? Estou aqui na casa do meu sogro e, e vamos lá, gente. Não vamos parar, né? Pedir a Deus que nos ajude aí a cumprir, né, o nosso propósito, tá bom? E então, falamos ontem, né, sobre os sonhos que o copeiro e o padeiro teve, né? E José ali, né? Yosef, né? Ele interpretou os dois sonhos e o que acontece se cumpriu, né? Realmente o que aqueles dois companheiros de prisão haviam sonhado. Um fato interessante é que quando o copeiro, né, foi restituído, antes de ser restituído, Yosef, né, José, ele pediu para que quando o copeiro fosse restituído, que ele lembrasse de José. Mas não aconteceu assim. O que aconteceu, o copeiro não lembrou de José. E José passou mais de 2 anos na prisão. Tá? E aqui tem uma grande lição para nós. Que quando nós buscamos ajuda em pessoas, pedimos ajuda a pessoas, só nos atrasa. Então, quando nós confiamos, depositamos toda a nossa confiança em Deus, aí sim, ele resolve. Então, existe uma palavra em hebraica, né, para confiança e outra palavra para fé. Não são as mesmas palavras. Confiança, ela é chamada de bitahon. Lá no Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então ali a palavra é bitahon. A palavra fé em hebraico é emuná. Então, fé todo mundo tem, todo ser humano tem, usa a fé. Agora, a confiança é diferente. Mas José estava ali sendo treinado, não é, no Egito. Ele estava passando por uma fase muito difícil ali no Egito. E então, dali em diante, as coisas começaram a mudar. 2 anos se passaram e as coisas começaram a mudar na vida de José. De repente, gente, como eu falo, as coisas são. Deus planeja as coisas tudo certinho e, e se cumpre, né? Esse projeto dele. Ainda que demore um pouco, mas se cumpre na vida da pessoa. Então, o que acontece? Faraó, né? Nesse período aí, de 2 anos, mais de 2 anos na prisão de Yosef, de José, ele tem um sonho, não é? Também um sonho também inusitado, que das vacas magras, das vacas gordas, das dos espigas lá, né? Secas, outras que uma comia a outra, né?
E ele ficou perturbado, o faraó chamou os magos, chamou os encantadores lá e ninguém conseguia interpretar o sonho de faraó. Aí o copeiro, ele lembrou de José. Olha, tem um hebreu lá na prisão que ele interpretou os dois sonhos, né? Do copeiro e do padeiro, e tudo aconteceu como ele interpretou. E aí o faraó mandou chamar logo José. E aí, gente, meu Deus, que cena, imagina a cena, nós podemos imaginar a cena agora, os chefes de Faraó indo na prisão chamar José para, de uma certa forma, libertar ele da prisão. E aí, lógico que foi isso que aconteceu. E ali José interpreta o sonho de Faraó, que seriam 7 anos, as 7 vacas, né? Que os dois sonhos que Faraó teve, né? Era os dois sonhos eram um só, que seriam 7 anos de vacas, de prosperidades, de prosperidade no Egito, de muita prosperidade, muita abundância, e também 7 anos de fome. E ali, então, José pede para que Faraó recolha durante os 7 anos de abundância. Ele, né, ali, com certeza, José sendo usado por Deus. Tanto é que ele falou que a interpretação que ele tinha dos sonhos não era dele, era Deus que revelava. Então, aí José, ele fala com o faraó, recolhe todos os trigos, né? Todos os cereais, e com certeza também os animais iam cuidar melhor, toda a abundância do Egito durante esses 7 anos eles iam recolher para poder guardar, e também porque quando viesse os 7 anos de fome, o Egito estaria bem abastecido. E José, não é lógico, ele não sabia. Ele pediu para que Faraó procurasse alguém para poder administrar tudo isso. E Faraó ali, né, diz que não. Quem é outra pessoa que pode administrar, não sei, esse homem que tem essa sabedoria do Deus, olha, do Deus Altíssimo, do Deus dos Hebreus. Só José que tinha essa capacidade ali no Egito. Então, pessoal, e assim aconteceu, né? Aí vieram os 7 anos de abundância e José começou a, a recolher tudo, começou ali a armazenar, não é? Ali todos aqueles alimentos. De repente, também vieram os 7 anos de, de escassez, né? De fome, né? No Egito. E aí o que acontece? Aí vem uma situação que, como eu disse no vídeo anterior, né? Ontem, que aquela questão dos irmãos ter levado José, né, para matar, depois vendeu ele aos mercadores, não é? Como eu falei, tudo isso tinha propósito. E aí, então, Jacó, Jacó fala com seus filhos, né, com seus filhos, dizendo: vai ao Egito buscar comida, porque eles estão passando fome. E quem chega lá no Egito? Os irmãos de José, para buscar comida. E ali José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. Porque, lógico, a cultura egípcia, não é? José estava totalmente diferente, tinha raspado a cabeça, não é? Já não tinha barba, como é costume dos judeus, né, dos hebreus, crescerem barba, e bastante barbas mesmo. Quanto mais velhos, os sábios, a barba
dos sábios, né, dos judeus. Quanto mais a gente é mais avantajada, né, a barba grande, lógico, mais ia ficar parecido com os hebreus. E ali José estava totalmente diferente, com os vestes totalmente diferente da cultura que eles viviam. E não ia imaginar também que José ia ser um governador do Egito. Então, pessoal, José, então, ali, ele reconhece os irmãos, e eles não sabiam que esse governador ali era José, os irmãos de José não sabiam que era ali José. José entendia a língua hebraica, vamos pensar assim, né? A língua dos hebreus, língua hebraica, e eles não sabiam. Então, e eles também não sabiam falar a língua egípcia. E ali já José, ele pergunta se o pai ainda vivia, aquela história que você já conhece, né? José também, de uma certa forma, ele. O alarme tocou aqui. Então, pessoal, José, de uma certa forma, ele não declarou logo que era irmão, que era seu irmão, porque ele queria saber, né, como é que estava o comportamento dos seus irmãos, como é que estava o coração dele em relação, como é que estava o coração dos irmãos em relação, primeiro, talvez você nós não, quando nós lemos superficialmente, como eu falei lá no primeiro vídeo, quando a gente lê superficialmente a Bíblia, a gente não percebe isso. Mas José também ali, de uma certa forma, ele estava experimentando os irmãos para ver se os irmãos ainda serviam ao Deus Altíssimo. Se eles tinham ainda fidelidade com Deus. Não fique pensando que ali José estava se vingando ou fazendo algo de vingança para provar só para provar os irmãos. Não. Ali estava também com seu coração cheio de Deus, porque quando o homem, o ser humano, está cheio de Deus, pode ter certeza, não existe vingança no coração dele. O coração dele está cheio do Senhor. E ali José, ele começa a testar para ver se os irmãos realmente eram fiéis a Deus. Eles tinham a fidelidade, ela se cumprindo os princípios dos pais. De não roubar, não matar. Não roubar, não matar. Ah, meu Deus. Então José tem uma grande lição para nós aqui, gente, nessa manhã. Tá ok? Porque ele estava testando os irmãos, colocou, né, ali no saco de farinha, de trigo dos irmãos, o copo de Faraó, porque quando o copo de José, né, o pessoal, o melhor copo que ele tinha ali, para que ele tomava, e ele colocou logo no saco de Benjamim. Os irmãos foram em casa, né, falou com Jacó que tinha um dos irmãos preso, e aí ele tinha que retornar para poder buscar os irmãos. E aí Jacó ficou perturbado, porque como é que pode? É, já tinha perdido um filho, agora já perdeu outro. Então, os irmãos de José, né, quando retorna lá para a segunda vez, retorna para o Egito, e ali quando ele retorna com Benjamim, Jacó e Yosef, né, José, dá um banquete. E tudo que onde Benjamim estava, era o que? Era a melhor parte. E todos ficaram pasmos da forma que José ele preparou a mesa. Tudo isso, gente, tem sentido na Bíblia. Tem sentido para nós. A organização que José fez com seus irmãos. Ele botou cada um organizado por tribo. É, e do seu irmão, né? Ali de Benjamim, o que acontece? Ele colocou o melhor para o irmão, vamos dizer, o caçula, né? Vamos dizer, não é o caçula mesmo. E José, ele começa a ver que os irmãos realmente ele estavam fiéis ao Deus Altíssimo. Eles não desviaram da fé. Eles estavam ali ainda cumprindo os princípios do seu pai. É. Então,
vamos aqui encerrar, né? Daqui a pouco encerrar essa questão do, do, do- de José, que ele chama ali os irmãos, como eu falei anteriormente, né? Ele, quando ele volta, que os comandantes de José para ir buscar os irmãos, né? Aquela trama que ele fez do copo, quando os irmãos retornam, aí ele declara, José declara que ele é o irmão deles, que tinham sido vendido no Egito. Há um choro ali, toda aquela, vamos dizer, aquela comoção entre os irmãos, aquela alegria entre os irmãos, aquele choro ali de, da família, né, dos seus irmãos ali com seus irmãos. Então, gente, eu quero encerrar aqui dizendo a você, não se preocupe, não se preocupe. Deus é que vai te colocar no lugar de honra. É Deus que vai te colocar. Não queira ultrapassar as barreiras do projeto de Deus. Não fique pedindo as coisas para o ser humano. Deixa que Deus, quando você é fiel a Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não se preocupe, Ele vai te ajudar. Às vezes é até a nossa própria família, que às vezes é contra nós. Às vezes é companheiros de trabalho, amigos que a gente acha que são amigos. Porque às vezes a pessoa está tão cheia das coisas mundanas, das coisas do mundo, e esquece de ser cheio de Deus. Quando a pessoa é cheia de Deus, todos esses problemas, todos esses problemas que acontecem em nossas vidas, nós cheios de Deus, nós não vamos machucar pessoas, não vamos se vingar das coisas que eles fizeram conosco. Pelo contrário, nós vamos amá-los, vamos entregar tudo na mão do Senhor. Lembra? Bitarrom, confiança 100% em Deus. Ok? Então, assim, que o Senhor Jesus te abençoe. E vamos aí para o nosso dia de amanhã, pedir a Deus que também nos revele mais da palavra do Senhor, tá bom? Qualquer coisa, gente, pode me procurar aí também no privado, qualquer pergunta, qualquer dúvida, tá bom? Deus abençoe e que o Espírito Santo do Senhor te guie, que também revele os seus sonhos, que realize os seus sonhos, tá? Deus abençoe.